Camila, Fale. tem um monte de coisa que você falou que chama atenção, né? Uma delas, eu vou começar pelo fim. Essa história que você falou da escrita, da sua escrita, né? Da faculdade. No Correios, quando eu trabalhei, foi o primeiro emprego que eu tive que fazer uma... Eu não sei se isso está gravado já em algum programa, mas fica aqui o registro. E eu tinha que lavrar uma ata, né? No Correio Prédio do Centro, né? Aquele medalhão enorme, né? Aquele em frente às barcas, né? Em frente às barcas. Ele é enorme. Eu tinha que lavrar uma ata depois. Eu lavrei um poema. Ai, que lindo! Contei tudo direitinho, Sim. só que eu lavrei um poema em forma de poesia. Né? Fiz uma poesia. E isso gerou um boletim de verificação que o chefe não gostou absolutamente nada de eu ter escrito um poema ao invés de ter escrito uma ata, né? Você conta que era noite, né? Você estava chegando Colatina, e chegando Valores e tudo, né? E a lua como companheira. Ai, gente, que lindo! Que ata maravilhosa, eu né? escrevi uma ata de forma de poema, ele não gostou muito, não. Há controvérsias, né? E outra coisa que você fala, que eu acho muito interessante, é essa questão da poesia, né? De levar a poesia para a academia. Eu me relaciono com a poesia pelo término grego, poiesis. Sim. Que é criação, poiesis é criação. Então é um ser e estar em poesia, em todos os lugares. A poesia, ela mata e sangra, e as pessoas continuam vivas, como desenho animado. Então eu acho muito legal poder abrir o espaço acadêmico com poesia, com criação, né? Com criatividade. E quando eu falo isso, as pessoas também, igual o meu chefe lá não gostou, né, de ter lavrado um poema, as pessoas não gostam muito dessa relação. Então eu queria que você falasse um pouco mais disso aí. Eu acho que muitas vezes há um estranhamento, né? Tipo, aqui não cabe. Como se, não, aqui o que teu chefe estava dizendo é, aqui não cabe poesia, né? E como assim? Se a gente entende, né, poesia como vida, né? Sim. Como vida, como criação, e a gente está criando o tempo todo, né? O tempo todo. Quando a gente acorda, é um dia novo, né? É sempre um dia novo. Então eu acho que acho muito interessante isso que você falou, e eu acho que, por exemplo, a academia precisa muito de poesia, né? Eu acho que eu sinto como uma forma de não ficar nessa repetição, né? Porque muitas vezes há muitos trabalhos que muitas vezes tem uma coisa de uma repetição, uma reprodução. E eu acho que é um baita desafio, porque a gente não aprende a fazer isso na escola, né? E eu falo dessas marcas no meu corpo, da escolarização, assim, do quanto que a gente não se autoriza a criar, a construir coisas. Então foi um processo muito difícil para mim, muito difícil, que depois desses 2 anos eu já me sinto mais ousada, né? Porque eu acho que pude exercitar essa criação, né? Mas não é nada fácil. Eu acho que tem aí É claro que há lugares que são mais abertos e mais férteis para isso, né? Eu acho que acolhem isso e valorizam. Mas eu acho que a academia precisa de muita poesia, assim. Sabe, Paulo? Eu acho que é isso, é circulação, é energia nova, é produção, né? A minha aposta na produção acadêmica vai muito por aí, né? De trazer... e aí tem outra coisa que também eu acho que rompe muito com algumas tradições da academia, né? Essa coisa de você falar de si, né? Falar dos seus afetos, falar do que você sente, né? Muitas vezes isso fica fora do texto, né? É o fora do texto. Só que nessa perspectiva que eu assumo e que eu acredito, isso tem que estar dentro do texto. Na verdade, isso é que vai ser o fio condutor do texto, né? Esses afetos, as sensações, os sentimentos, é o fio condutor do texto, a experiência, né? O vivido. Então, eu acho que tem aí uma mudança de paradigma mesmo, né? E agora eu vou começar o doutorado, né? Que depois eu vou falar um pouquinho desse processo de doutorado, seguindo nessa aposta, né? É o Kafka que fala
fala disso, que falta poesia na ciência. Não, é o Rubem Alves, eu estou com ele. Ah, Não, você tá com ele quem aí? diz que falta poesia na ciência é Paulo de Carvalho que diz isso o tempo todo. Ah! Isso traz uma discussão Não, mas por que eu falei do Kafka? Tem razão, mas porque o Kafka fala de uma diferença então entre a história e a poesia, né? Eu não conheço. Não. Foi ele, Esse aí é o do Rubem ponto de Alves. mutação? O Rubem Alves que fala ponto de mutação é do Capra. Capra. Do Capra. Capra. Não do Kafka. Não, Capra, eu falei errado. Que é Kafka. Kafka. Não, eu falei errado. O Rubem Alves começa no livro dele, né, diz o seguinte: peço desculpa por ter escrito um livro assim tão chato, que é a dissertação dele que ele fez defendendo os Estados Unidos, né, foi uma tese de mestrado nos Estados Unidos. E o Nietzsche vai dizer o seguinte, deixa eu ver aqui, como Nietzsche observou, a condição para se passar no exame de doutoramento, cuidado, hein, é haver desenvolvido o gosto pelas coisas chatas. Eles tiram tudo isso, escrevem em pessoal, né? Toda dissertação, toda tese é impessoal. Ela não traz a verdade da pessoa, ela tem que trazer nós. É um plural. Exatamente. Quando na verdade é uma pessoa só que fala. É isso mesmo. Então você levar a poesia para esse campo, eu acho interessantíssimo, porque eu acho que eu falei aqui antes, né? A poesia, ela mata e a pessoa está viva. Ela sangra, mas a pessoa não sangra necessariamente. Quer dizer, a poesia ama sem tocar, ama sem mãos. A não ser num relacionamento, lógico. Completamente inseguro. Mas eu acho isso, quando eu falo para as pessoas levar a poesia para a sala de aula, até no sentido acadêmico mesmo da coisa, as pessoas brigam comigo, porque acham que poesia não é uma coisa a se levar para dentro de uma sala de aula. Sim. Quando, na verdade, como você diz, né, o acordar é poético. Sim. Né? A gente não sabe nem se está vivo. Sim. Né? Se está vivo, está em poesia o tempo todo. Né? E levar a poesia para a sala de aula não é necessariamente abrir um livro de poesia e ler um determinado poeta. Sim. É dar a aula de uma forma criativa, em que você pode falar. Estou falando com o André, tá? Chegar dentro da sala de aula e ter essa oportunidade de levar a criação para a sala de aula, falar de outra forma, de outra maneira, né? Como você usa o tempo todo, de outro lugar, que é o lugar poético. Sim. Então, é isso. Gostei. Eu quero ler um outro trecho que eu ia começar a falar e pulei. Eu vou ler algumas cenas que eu coloquei na dissertação dessas experiências, tá? Começa com um trecho da poesia, de uma poesia da Maria Rezende. Me alimentar do que me frustra, digerir cacos de vidro, para parir, em meio a espasmos, alguém com quem eu me divirta, uma mulher que exista e diga que veio. Esse é um trecho de uma poesia da Maria Rezende, porque na dissertação a poesia puxa a experiência. Eu coloco a poesia para puxar o que eu vou dizer. Digerir cacos de vidro. O que seria isso? Perguntamos a ela. Rita responde com tristeza nos olhos que digere cacos de vidro todos os dias. Lágrimas e silêncios. Rita divide conosco sua luta de quase 10 anos contra um câncer terminal. Está cansada, mas ama viver, trabalhar e se sente muito viva dentro da escola. Uma professora diz que quando está passando por momentos difíceis, prefere escolher coisas alegres para esquecer um pouco dos problemas e sugere que Rita escolha outro poema, mais alegre. Rita não aceitou a sugestão, afirmando encantamento pelo texto poético escolhido e disposição em trabalhá-lo na oficina. A equipe fez coro à sua fala, elogiando sua disposição corajosa e afirmando o acolhimento e valorização de diferentes posições como uma direção importante desse trabalho. A poesia pode nos ajudar numa conexão afetiva
e no fortalecimento para enfrentar situações difíceis. Os grupos que se formaram nas oficinas se configuraram como espaços intensivos de circulação de vozes, afetos e experiências. Esse relato foi de uma experiência desse primeira turma de 2015, que a gente oferece sem a presença da Casa Poema. E aí a gente se depara com essa professora que escolhe esse poema e de um jeito assim, muito bonito, assim, que era a poesia que ela queria falar, né? E aí, logo no primeiro encontro, ela compartilha um pouco do porquê que ela escolheu essa poesia. E essa professora, ela passa por um processo muito bonito. Ela começa a escrever ao longo da oficina e ela compartilha com grupos poemas que ela escreve. Eu tenho um caderninho, um portfólio dessa turma de 2015. Outro dia eu peguei e estava relendo os poemas dela. E foi ali eu falei, cara, caiu uma ficha para mim, assim, do quanto que a poesia, ela pode ajudar a gente a viver melhor, né? Pode ajudar a gente, porque como a gente escolhe uma poesia que fala muito da gente, que nos representa, que nos... que traz de alguma forma, mesmo não sendo a gente que escreveu, né? Que traz as nossas vozes, aquilo que a gente acredita, que a gente está vivendo, esse tipo de fala, né? Esse tipo de processo acontece, né? E eu acho que é uma oportunidade muito bonita, assim. E com os alunos, né? Eu até quero ler alguns outros trechos, se vocês quiserem falar, vocês me interrompam. Mas que eu acho que é bacana também pegar dos alunos. Primeiro, o ferro marca violência nas costas. Depois, o ferro alisa a vergonha nos cabelos. Na verdade, o que se precisa é jogar o ferro fora e quebrar todos os elos dessa corrente de desesperos. Esse é um poema que se chama Ferro do Pucci. Respirações suspensas. Pedro fala alto, com uma força desconhecida. Pedro é um aluno. Todos se calam. As palavras parecem se libertar do seu corpo. Pedro raramente fala no grupo. Quando faz, sua voz é baixa, como se falasse para ninguém lhe ouvir. Sua postura é curvada e o olhar quase sempre se direciona ao chão. Sua professora transborda em lágrimas e sorrisos e diz que está conhecendo um novo aluno, bem diferente daquele que encontra todos os dias. Essa cena nos indica que, através da experimentação com a poesia falada, os alunos puderam ocupar posições bem diferentes daquelas que costumavam ocupar na escola. Lugares de expressão, de potência e de força. Esse aluno que eu descrevi, ele era descrito pelos colegas e pela professora como tímido, sonso, misterioso e melindrado. E ele não queria muito participar, ele foi, na verdade, fazer parte da oficina porque uma amiga dele começa a participar e leva ele. Ele, a princípio, não estava muito interessado. E aí, quando esse aluno lê, assim, a gente fica muito impactado com a primeira leitura do poema que ele escolheu, né? A gente faz também esse processo da escolha da poesia. E quando ele lê, fica um silêncio, as pessoas olhando assim para ele. Gente, o que é isso? Eu nunca vi, né? Muito numa perspectiva assim, eu nunca vi esse menino falando desse lugar aí. Esse lugar eu não conheço, né? Geralmente, como eles recebem, Camila, assim, os alunos, né, criança ou adolescente, no primeiro momento, como é que eles recebem? Então, a gente, a princípio, muitas vezes, assim, quando a gente fala, né, que vai fazer o trabalho com a poesia, e até quando a gente está em outra atividade e faz e leva alguma coisa de poesia, que não é uma oficina de poesia falada, mas que a gente leva alguma atividade, tem muitos que falam assim, ai não, poesia não, é muito chato, eu odeio poesia, não quero. E aí a gente brinca com eles, tá, tudo bem, né? Mas
a gente trouxe os textos aqui, vamos conhecer, vamos olhar, ver o que vocês acham. E aí a gente se surpreende muito, eles se surpreendem muito, porque a gente leva, claro, que poemas que a gente sabe, imagina que podem agradar, né? Então a gente usa letra de música, porque a gente considera que letra de música é poesia também, né? A gente leva poetas que eles gostam, assim, que circulam muito entre os adolescentes. Por exemplo, tem o WJ, não sei se vocês conhecem, que é um poeta de slam, das batalhas, que participa de batalha de poesia, que tem uma pegada muito bacana, muito crítica, muito forte, e ele tem uma poesia que se chama Século XXI, que é um sucesso na internet, assim, que é bem bacana. E aí, quando eles veem lá o WJ no acervo, né, Século XXI, opa, essa eu conheço, né? Então, tem uma surpresa, assim, é poesia, porque eu achava que poesia era muito chato. Ah, não, poesia é aquele negócio distante, chato, grande, que não tem nada a ver, né? E esse trabalho da Casa Poema vai muito nesse sentido de desconstruir mesmo esse lugar que a poesia ocupou por muito tempo. E ainda ocupa, de certa forma, né? Um lugar muito elitizado, muito distante. E aí, pensando nessa coisa do recital, né? Que é aquela coisa, às vezes mais formal, né? Aquele dizer mais empolado, né? Com impostação de voz, mais distanciado. Então, a ideia é justamente desconstruir isso, porque a gente entende que a poesia faz parte do cotidiano, né? A poesia está na vida, né? E aí, os poemas que a gente leva, que a gente compartilha tanto com os professores quanto com os alunos, tem que fazer sentido para eles, né? Eles têm que gostar. Então, a gente investe assim, em trazer um acervo bem diversificado, de levar assim, os clássicos, mas levar poetas contemporâneos, levar os poetas do slam, né? Que são das batalhas de poesia, que eu vou falar um pouquinho, porque foi outra entrada que chegou para mim recente, e aí acaba agradando, assim, aí no final, eu gostei, poxa, eu quero aquela poesia, né? Alguns até pedem e a gente compartilha com eles os poemas, então é muito interessante, mas as reações, né, dos alunos são muito diversas, assim. Tem alunos que se encantam, né? Por exemplo, tem um grupo de alunos da Sexta CRE que o Jair, né, meu parceiro de trabalho, que é psicólogo da Sexta CRE, ele faz um trabalho muito bonito com alunos, né? E aí, numa dessas oficinas que eu estava fazendo junto com ele, lá numa escola, na Coelho Neto, muitos alunos começaram a compartilhar textos que eles escreviam. E isso deu em 3 livros, né? Tá no 3º livro de poesias de alunos publicado, e de uma beleza, assim, né? São poemas lindíssimos, assim. Tem um ali nessa estante. Tem? Tem. Eu li, Em algum sim, eu lugar tenho aí. tem, Tá por aí. Não, eles são Tá na muito... sua. São poemas muito incríveis, assim. Então, a gente até brinca que começar a escrever, muitas vezes é um efeito colateral desse trabalho, tanto com o professor quanto com o aluno. Porque entrar em contato com textos poéticos inspira a gente, né? A gente muitas vezes se sente impactado e dá vontade de escrever, sim, né? Algumas pessoas compartilharam que tinham parado de escrever e que aí, com esse trabalho da poesia, voltaram a escrever, né? A Andréa Moraes é um caso, né? Que ela fez a oficina com a gente e a cada dia que ela chegava, ela morava longe de Madureira, né? Na época, acho que ela estava morando em Belford Roxo. E ela ia no ônibus escrevendo. E ela chegava no encontro e, gente, eu escrevi um texto, eu queria compartilhar com vocês. Então, isso é algo que acontece, que é muito comum, tanto com os professores quanto com os alunos, principalmente com os alunos. Então, aí eu queria falar um pouquinho, eu já falei bastante coisa que eu queria falar, mas de uma linha, né, de um elemento que eu comecei a desenvolver no mestrado, bem pro finalzinho, né,
Em 2017, que eu estava quase para defender, foi a primeira vez que eu fui no slam, né? Eu fui no Slam das Minas, que estava acontecendo no Largo do Machado. Fala um pouquinho sobre o que é o slam. Então, falo. Falar dessa experiência. Os slams são batalhas de poesia, né, que eles acontecem em espaços públicos da cidade. Saída do metrô, praça. Eles trazem, assim, são poesias que são escritas. São poemas autorais, tá? Então, só pode batalhar quem tiver poema autoral. O poeta tem até 3 minutos para falar a poesia dele, e essa regra é para convocar uma máxima exploração do corpo e da voz. O poeta não pode usar recursos cênicos, né? Nem musicais. E é isso, então tem esse desafio de em 3 minutos passar o recado, né? E aí o júri é escolhido na hora, é júri popular na hora, quem tá lá, o organizador do slam olha, tenta pegar um jurado mais diverso possível, entrega as plaquinhas, né, que os jurados vão anotar as notas. O slam, essa palavra slam, né, muita gente estranha, fala, nossa, mas slam é islamismo? Que história é essa, né? Tem um estranhamento aí com o nome, mas é da palavra slam, que significa batida. Batida do taco, nesse caso do taco, do beisebol, né? Do taco na bola do beisebol. E essa foi uma terminologia que foi criada, né, por um cara que se chama Mark Kelly Smith, que era um operário da construção civil e poeta. E ele cria esse primeiro slam em Chicago. Em Chicago, década de 80. E o slam, assim, aí as batalhas de poesia, elas vão tendo hoje elas têm uma força e uma expressão muito grande, né? São muitos slams, né? Aqui no Rio tem muitos, em São Paulo, então, tem milhares. Né? O primeiro slam foi criado em São Paulo pela Roberta Estrela Dalva, que é uma atriz, uma poeta incrível, que eu sou muito fã. Ela escreveu um livro que se chama Teatro Hip Hop, que fala do slam dentro da cultura hip hop, porque o slam, ele é aí algo muito construído dentro dessa cultura hip hop. E aí ela vai trazendo todo esse contexto onde o hip hop foi criado, né? Nova York, década de 70, se eu não me engano, prédio em chamas, ruína, porque foi uma área que passou uma estrada, foram construir uma estrada nessa área que eu acho que era no Bronx, nesse bairro. E aí esse bairro fica muito degradado, né? Muito pobre, uma região muito pobre. E o hip hop, ele surge numa festa de rua como uma resposta desse corpo social doente, né? Mas com muita, nessa pegada da criação, da celebração, né? Era um lugar que tinham muitas gangues, e as gangues disputavam território. E as gangues começam a disputar, só que outra coisa, né? Pela dança, pelo grafite, pela música, né? Mas tinha a batalha, como tem no slam a batalha, né? E aí é muito interessante, porque eu entrei em contato com isso, eu não conhecia. O primeiro slam que eu fui, eu fiquei assim, que foi o Slam das Minas. Eu fui em maio de 2017. Eu fiquei muito impactada com o que eu vi, assim, muito... Aí escrevi um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está na dissertação. E mesmo não conseguindo abordar com calma, com profundidade essa temática, eu já quis trazer na dissertação. Falei, eu sei que é uma linha que eu não vou desdobrar, não dá para desdobrar agora, mas eu quero sinalizar porque ela diz dessa força da palavra falada, né? Que aí eu já pego esse aspecto da poesia falada.
E aí eu trago um pouco da discussão sobre oralidade, né? Sobre o Islã, que aí esse livro me ajudou muito a entender o contexto de surgimento do Islã, né? Mas é algo que me capturou, eu fiquei muito, muito tomada. E no doutorado, o meu tema, né, o meu projeto é sobre o Islã, né? O que ficou muito forte para mim depois desse estudo, no mestrado, que eu não consegui desenvolver, o fio que ficou era a presença do corpo na poesia falada, a expressão corporal, né? Porque quando eu vou no Islã, me chama muito, muito mais atenção o modo como os poetas dizem as poesias do que o próprio texto. Eu fico muito impactada com essa expressão corporal, a presença desse corpo, né? E aí fico com isso, demoro, né? Levo um tempinho para elaborar essa questão, né? E aí no doutorado eu desenho esse projeto que o título ficou Poéticas do Corpo, a relação entre corpo, poesia e vida no Islã. Que é o que tá me chamando a atenção agora, né? Tá me interessando. Eu queria ler esse texto que eu escrevi depois do Islã, que eu acho que fala um pouquinho desse impacto, né, que ele causou em mim. Palavras silenciadas por tanto tempo brotam como pedras. Palavras, pedras. Pedras, palavras. Palavras que se soltam do corpo e ocupam a rua. Palavras que gritam. Tanto tempo sufocadas precisam gritar. Como a represa de um rio que vai acumulando água e uma hora arrebenta. Sai como um grito de resistência, de dor, um grito de liberdade. Palavras querem dizer, palavras querem ocupar, palavras querem ouvidos para ouvir, palavras querem ecoar. E as palavras ecoam nessa praça, de olhos vidrados e respirações suspensas. Os barulhos do cotidiano, um carro que passa, alguém fala, mas a palavra ocupou a praça. A palavra entrou dentro dos corpos, invadiu. A palavra, a bruta palavra, sabe o que diz. A bruta palavra diz em nome de muitas vozes, escravizadas, silenciadas, oprimidas. Vozes que aparecem, vozes que dizem palavras. Palavra que flui, que corre, que chega. Palavra pedra, palavra lança, palavra movimento, palavra chão, palavra multidão. Falar para construir um território, para se encontrar. A palavra contagiou. A palavra incendiou a praça. Essa palavra. Então eu quis ler porque às vezes eu acho que eu fico falando e eu acho que o texto escrito, a poesia, fala muito melhor. Eu tenho essa relação, tipo, não, deixa eu ir no que está escrito, que eu me sinto às vezes muito mais representada do que quando eu fico falando, né? Então, o Islã chegou com tudo, né, pra mim, assim. E por um acaso favorável da vida, né, esse ano eu tô à frente, né, junto com a minha equipe, com Jair, Júlia, Andréia, Janaína, Alessandra, a gente está com o projeto de Islã interescolar, né? Islã entre as escolas municipais da rede. Estamos aí com esse desafio lindo e grande, né? Porque é algo muito grandioso. Eu nunca trabalhei diretamente com o Islã, mas estamos aí muito empolgados porque a gente sabe da importância desse projeto, né? Porque é trazer as vozes dos alunos, né? Sem filtro, sem remendo, sem modificação, né? O que eles querem dizer da experiência deles, né? E eu acho que vem de um outro lugar mesmo, né? Vem com uma força que arrebata a gente, porque é algo que é muito genuíno, né? Quando vem a voz do aluno, né? Eu acho que
transforma mesmo, impacta, né? Então a gente está com esse projeto esse ano. Então é Islã no doutorado, é Islã no trabalho.